Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. E tenhamos a ética segundo a ética de Deus, que o espírito de cada um de nós seja segundo o Espírito de Deus, como comenta São Bento na regra, falando da lógica do ingresso dos irmãos ao mosteiro. Provai os espíritos se são de Deus. É ter os sentimentos segundo os sentimentos de Deus. É ter o coração segundo o coração de Deus. Que todos os seres humanos em toda a sociedade tenham o coração segundo o coração de Deus. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançais vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos na barca de Cristo Senhor, lançando as redes para a pesca, como Simão, como Tiago e João. Tiago, João e Simão deixaram tudo e seguiram a Jesus, vivendo sem nada antepor ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós sejamos prudentes, deixamos tudo e sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao encontro dele, permaneçamos nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs,
Ontem nós concluamos o capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo ontem curou a sogra de Simão e depois levaram várias pessoas para Jesus curar, e Jesus curou todas as pessoas, libertou várias pessoas que estavam sofrendo opressões, que estavam oprimidas pelas amarras do inimigo. Pela força da oração, o inimigo é derrotado. Pela força da oração em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o demônio é derrotado, como nós vimos no Evangelho de ontem. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos iniciando o capítulo 5, o capítulo 5 do Evangelho segundo São Lucas. O nosso Senhor Jesus Cristo estava na margem do lago, na margem de um lago de Genezaré. Como é bom estar na margem de um lago e meditar a boa notícia. Estar numa praia e meditar a boa notícia de Cristo Senhor. E na literatura da boa notícia, Jesus na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus que ele estava anunciando. Como nós vimos segunda-feira, na qual nós iniciamos o Evangelho segundo Lucas, neste tempo comum que nós estamos vivendo. Jesus chegou em sua pátria, e foi em dia de sábado, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E Jesus abriu lá, no terceiro Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor está em mim, está em você, está em todos os seres humanos. Tenhamos fé e vamos testemunhar, anunciar a boa notícia pelo mundo afora, que todos os seres humanos estejam com os rins cingidos, estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. E voltando para a literatura da boa notícia, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus na margem do lago, e as multidões apertavam-se ao seu redor para ouvir a boa notícia, que ele ensinava com autoridade, como nós vimos lá no capítulo 4, e Jesus ensinando com autoridade. As multidões ouvindo a boa notícia. E lá no lago de Genezaré, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago, que os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. E essas duas barcas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que Jesus viu parada no lago, essas duas barcas, Jesus está chamando todos nós para que todos nós entremos na barca e lancemos as redes. Avancemos para as águas mais profundas e lancemos as redes. Lançar as redes e avançar para as águas mais profundas é anunciar a boa notícia, formar novas amizades e testemunhar o reino de Deus pelo mundo afora. E lá, subindo numa das barcas, Jesus viu Simão. E ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus curou a sogra de Simão. E hoje, já no capítulo 5 do Evangelho segundo São Lucas, Jesus viu Simão. Simão estava pescando, lançando as redes, mas não havia encontrado Jesus, não tinha pescado nada. E depois que encontrou Jesus, a pesca foi em abundância, pescou grande quantidade, o milagre aconteceu. E todos os seres humanos em toda a sociedade
tem que perseverar e viver sem nada antepor ao amor de Cristo, encontrar Ele e fazer tudo o que Ele está nos dizendo, que encontrando Jesus, o milagre acontece. E todos os seres humanos venham e entrem na barca e avancem para as águas mais profundas. Venham, entrem na barca, lancem as redes e avancem para as águas mais profundas. Lançai as vossas redes para a pesca. E Jesus está dizendo para todos nós, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, venham, entrem na barca, avancem para as águas mais profundas e lancem as redes. Venham, entrem na barca e juntos avancemos para as águas mais profundas. Simão viu que não tinha pescado nada e argumentou ao Senhor: nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Certamente Simão já estava desanimado, mas encontrou Cristo Senhor. Ele disse: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Nesta perícope do argumento de Simão, meus irmãos e minhas irmãs, é fazer tudo o que Cristo está nos dizendo, que Pedro disse, que Simão Pedro disse: mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Que todos nós tenhamos atenção à palavra de Deus e lancemos as redes. Venham e entrem na barca e lancem as redes e avancem para as águas mais profundas. E Simão viu a grande quantidade de peixes que pescou. As redes se rompiam porque a quantidade de peixes era grande. Pescaram peixes em abundância. O milagre aconteceu. E haviam os companheiros da outra barca e pediu que eles viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Quem tem fé, o milagre acontece. Que todos os seres humanos tenham fé, tenhamos fé. Venham e lancem as redes, avancem para as águas mais profundas. Venham e entrem na barca. Simão viu a grande quantidade de peixes e reconheceu a sua fraqueza. Afasta-te de mim, porque sou um pecador. Assim Simão disse ao Senhor. Por que, meus irmãos e minhas irmãs, que Simão disse: afasta de mim, porque sou um pecador? Porque não tinha pescado nada, e Simão nem imaginava que iria pescar tanto assim. E a pedagogia fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, é ter fé, é fazer a vontade de Deus, que tendo fé e fazendo a vontade de Deus, o milagre acontece. Tenhamos fé, entremos na barca, lancemos as redes, avancemos para as águas mais profundas. E também, meus irmãos e minhas irmãs, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, irmãos biológicos. Eles eram sócios de Simão, que estavam os três pescando. Eram sócios de Simão. Também ficaram espantados, como Pedro. Ficaram espantados da grande quantidade de peixes que pescaram. E Jesus disse: não tenhais medo. E está dizendo para todos nós não ter medo de entrar na barca e avançar para as águas mais profundas e lançar as redes. Não tenhamos medo, sejamos fortes na fé e vamos
estar na barca e lançar as redes e pescar, que quem tem fé, o milagre acontece. E eles deixaram tudo e seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para não ter medo, que de hoje em diante tu serás pescador de homens. É anunciar o Evangelho e chamar as pessoas para estarem no reino de Deus, para estarem no rebanho do Senhor. Que todos os seres humanos em toda a sociedade venham e entrem na barca e estejam no rebanho do Senhor, lançando as redes, e deixem tudo e sigam o Senhor, e façam tudo o que Ele está nos dizendo, vivendo sem nada antepor ao vosso amor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano, para que cada ser humano entrem na barca e avancem para as águas mais profundas, estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, se santificando, se renovando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venham, entrem na barca, lancem as redes e avancem para as águas mais profundas.